Estamos aqui hoje para a gente falar do reino protoctista, né? Segundo reino da escala de classificação biológica. O primeiro é o reino Monera, que é o reino das bactérias. O segundo é o reino protoctista, né? Característica do reino protoctista é que tu vai encontrar organismos unicelulares ou multicelulares, diferente do reino Monera, que todos os representantes são uni. Protoctista pode ser uni ou multi, né? Dentro deste reino, todos os organismos são eucariotos, quer dizer, que apresentam núcleo individualizado ou núcleo organizado, com carioteca e com as organelas membranosas, que a gente já citou aí para vocês, né? Você tem dois grandes grupos representativos dentro do reino protoctista. Você tem os protozoários e você tem as algas. Então, vamos ver o que protozoários e algas têm em comum. Pertence ao reino protoctista. Só que quando eu falo protozoários, eu estou falando de protoctistas heterotróficos, que não têm capacidade de sintetizar o seu próprio alimento, não têm capacidade de sintetizar matéria orgânica. Quando eu falo de algas, eu estou falando de organismos fotossintetizantes. Eles são organismos autotróficos. Então, se falar em protista heterotrófico, você pensa em protozoários. Protoctistas autotróficos, você pensa em algas. Certo? Uma característica, por exemplo, dos protozoários, que todos são unicelulares. E as algas não, elas podem ser ou podem ser multicelulares. Então, dentro do reino protoctista, quem pode ser multi? As algas. Então, todos os protozoários são né? E as algas são divididas em algas unicelulares ou multicelulares. Então, analisando o primeiro grupo, que são os protozoários, né? Nós vamos ter 4 classes de protozoários. E o critério para a classificação dos protozoários, né, a nível médio, é a estrutura relacionada com a locomoção. Que estrutura a classe apresenta para se deslocar num determinado meio, né? Então, de acordo com a estrutura de locomoção, a gente vai ter 4 classes de protozoários. Primeira classe é chamada de classe rizópoda ou classe sarcodínea, que são protozoários que têm movimento ameboide. E toda célula que tem movimento ameboide, a sua locomoção, seu deslocamento, é feito por pseudópodos, que são os tal dos falsos pés, né? E o pseudópodo são projeções do citoplasma da célula. Projeções citoplasmáticas ou protoplasmáticas, expansões citoplasmáticas. Só que quando a gente for pensar em pseudópodo, além da função de locomoção, eles podem desempenhar mais 2 outras funções. Relacionado, por exemplo, com captura de alimento, pelo mecanismo chamado de endocitose. Esta endocitose pode envolver 2 processos. Fagocitose, se a partícula for sólida, e pinocitose, se a partícula for líquida. Tá? Então, captura de alimento por células que têm movimento ameboide é feito pelos pseudópodos. Então, além da locomoção, captura de alimento, endocitose, aí envolve fagocitose ou pinocitose. Tá? E ele também é responsável, os pseudópodos, pela eliminação do resíduo alimentar, que a gente chama de defecação celular, ou plasmocitose, ou exocitose, né? É a eliminação de resíduos do mecanismo de digestão que ocorreu dentro da célula. Então, quando a gente for pensar em pseudópodo, são 3 funções: locomoção, endocitose, exocitose. Tá? Dentro deste grupo, né, que a gente chama de rizópodos, os sarcodíneos, né, na qual estão inseridas as amebas, você vai ter 2 grandes grupos representativos de amebas. As amebas com carapaça, né, que a gente chama de actinoameba ou tecamebas. Aí estão inseridos o que a gente chama de foraminíferos e os heliozoários. Geralmente esse grupo de amebas, né, elas vivem em ambiente marinho. São amebas que vivem em ambiente de água salgada. Tu fala amebas marinhas, aí tu actinoamebas.
são amebas que apresentam um exoesqueleto, e esse exoesqueleto ele pode ser calcáreo ou silicoso, né? Que representam a carapaça da ameba. Então tem amebas com carapaça, actinoamebas. É um grupo menos representativo a nível de prova de vestibular. Porque geralmente quando cai na prova, a maioria das questões, né, que caem na prova com relação às amebas, você tem que pensar num grupo chamado de gimnoamebas, que são amebas que não têm carapaça. Ó, gimno quer dizer nu, ou nuas, né? Então são amebas nuas. Se a ameba ela é nua, é porque ela não tem um revestimento externo, que é a tal da carapaça. Então amebas sem carapaça são as gimnoamebas. Quer dizer que são amebas que não têm estrutura esquelética. Tá? Aí você tem um gênero importante dentro das gimnoamebas, né? Que é um gênero chamado de gênero entameba, né? Que se escreve entamoeba, mas a pronúncia é entameba. Aí tu tem a entameba histolítica, tu tem a entameba gengivalis e tem a entameba coli. Né? A entameba histolítica é a única que é parasita. Ela causa uma parasitose ou uma protozoose, chamada de amebíase ou disenteria amebiana, que a gente contrai, o ser humano contrai, pela ingestão de cistos da ameba, né? Geralmente esse cisto pode estar no alimento que foi contaminado pela água, a partir da ingestão de água. Aí causa um quadro clássico de disenteria amebiana, chamado de amebíase. Tá? Então, pela ingestão de cistos. Então, essa é a única espécie que é parasita. Tá? Causa um distúrbio intestinal. E tem a entameba gengivalis e a entameba coli, que pode viver no que a gente chama de mutualismo, né? No caso gengivalis, com a gengiva e com a bochecha do ser humano, né? Uma relação de troca de benefícios. Tá? Então a gente alimenta a ameba que vive na nossa gengiva, em contrapartida, ela faz a limpeza da nossa gengiva, da entameba gengivalis. Então caracteriza um tipo de mutualismo, relação de benefícios mútuos, positiva, né? E tem a entameba coli, que vive no colo do intestino humano, que tem alguns autores que interpretam de duas formas. Alguns interpretam como comensalismo, que se alimenta de restos alimentares, né? E outros interpretam como mutualismo, uma relação de troca de benefícios. Como ela vive no intestino humano, e ela não é parasita, quer dizer, ela não prejudica o corpo humano, tá? Mas ela limpa o nosso trato intestinal, então ela está beneficiando o ser humano. Em contrapartida, o alimento que a gente ingere também serve para alimentar este tipo de ameba. Tá? Aí tu tem um grupo representativo das gimnoamebas, que a gente chama de gênero entameba. Né? Reprodução das amebas atende para uma característica. Como são organismos unicelulares, a principal forma de reprodução é assexuada pelo mecanismo chamado de bipartição, cisparidade ou divisão binária, assim como ocorre nas bactérias. Então, se perguntar na prova qual é a reprodução mais importante que ocorre em organismos unicelulares, aí você pensa no mecanismo de bipartição. Essa é a primeira classe de protozoários. Né? Segunda classe, relembrando que o critério sempre é a organela de locomoção. Tá? Aí nós temos a segunda classe, chamada de classe flagelata ou mastigófora. Né? Aí você já dá uma pista. Se ele está falando de flagelados, a locomoção é feita por flagelos. E os flagelos têm um aspecto anatômico de um chicote. Daí o termo mastigófora, aquele que tem chicote. E o chicote da célula é o próprio flagelo. Relembrando que a estrutura que locomove é a mesma estrutura que captura o alimento. Então se pergunta na prova, para que serve um flagelo no organismo unicelular? Serve para locomoção, serve para a captura da partícula alimentar. Só que aí não envolve a emissão de pseudóbito, porque pseudóbito tem a ver com a ameba e não com o flagelado. Tá? Alguns flagelados, além do flagelo, que é a estrutura de locomoção, eles podem apresentar internamente
uma estrutura que funciona como um endoesqueleto, e não como exo nas amebas, como um endoesqueleto, chamado de exóstilo. E esse exóstilo ele pode ser calcário ou ele pode ser silicoso, assim como a carapaça das amebas, pode ser calcária ou silicosas. Tá? E essa estrutura interna a gente chama de exóstilo e ela funciona como um endoesqueleto. Tá? Isso está flagelado. E alguns apresentam uma membrana que lembra, que tem um aspecto ondulatório, chamada de membrana ondulante, cuja função é direcionar o flagelado no meio líquido, funcionando mais ou menos como o leme de um barco, direcionando para a direita ou para a esquerda. Então essa tal de membrana ondulante. Tá? Dentro da classe dos flagelados, ela representa, né, a classe que tem maior quantidade de parasitas do corpo humano. E algumas doenças causadas por flagelado, algumas parasitoses causadas por mastigóforos, elas são doenças importantes, são doenças graves. Né? Aí nós temos aquele famoso gênero Trypanosoma. Né? Aí você pensa em duas espécies de Trypanosoma. Tu tem o Trypanosoma cruzi, né? E você tem o Trypanosoma gambiensis, duas espécies. Só que o gênero Trypanosoma causa doença chamada de tripanossomíasis. E as tripanossomíasis são duas, né? Que só abordam muito a nível de prova. Tu tem o Trypanosoma cruzi, que causa o que a gente chama de doença de Chagas, né? E tu tem o Trypanosoma gambiensis, que causa uma doença chamada de doença do sono. Atentem para um lado. Trypanosoma são parasitas do sistema circulatório, né? Parasita alguns órgãos que são levados pelo sangue até esses órgãos-alvos. Por exemplo, Trypanosoma cruzi, o principal órgão afetado que ele ataca, né, é o coração, é o miocárdio, causando o que a gente chama de cardiomiopatia de Chagas ou megacardite de Chagas, doença de Chagas ou mal de Chagas. Tá? Então ele causa um aumento do volume da musculatura cardíaca. Então o coração fica grande quando a pessoa tem doença de Chagas. Tá? Já a doença do sono, que é o Trypanosoma gambiensis, ele ataca principalmente o sistema nervoso central, o cérebro, né? Entupindo aí os vasos do cérebro, os capilares cerebrais, impedindo a passagem do fluxo sanguíneo. Tá? Daí a doença do sono, né, para o gambiensis, tá? Que aí a gente chama de anóxia, falta de oxigenação cerebral. Tá bom? Então, doença de Chagas, megacardite. Doença do sono, anóxia. Só que os vetores são diferentes. O vetor que transmite a doença de Chagas é um percevejo, que é um inseto hemíptero, né, que a gente chama de barbeiro ou chupanças, né, que pertence a um gênero chamado de gênero Triatoma, daí a família é a Triatomideo. Aí você pensa em duas espécies de Triatoma, Triatoma infestans e o Triatoma sórdida. Ambos são vetores da doença de Chagas, ou são vetores do Trypanosoma cruzi, que é o agente etiológico da doença. Tá? No caso do barbeiro, a transmissão, apesar que ele é um inseto hematófago, quer dizer que se alimenta de sangue, mas a transmissão não se dá pela picada do barbeiro, se dá pelas fezes do barbeiro. Essas fezes podem entrar em contato com a lesão que o inseto deixa quando ele pica a pessoa, causa uma coceira, a pessoa coça, entra em contato com a lesão, cai na corrente sanguínea. Ou então pode ser pela ingestão de alimento, como açaí e cana-de-açúcar, né? Que aí o inseto vive nessas plantas, defeca na cana-de-açúcar, defeca no cacho da planta chamada de açaí, que é jussara, né? O açaí ou jussara. Defecou ali, se a pessoa não escaldar, né, a cana-de-açúcar ou a jussara e colocar isso diretamente para fazer a polpa que a gente toma, né, você pode se infectar com doença de Chagas. E é uma doença que não tem um tratamento eficaz, é uma doença letal. Tá? Tem drogas que retardam a proliferação do parasita no sangue, mas não existe uma cura para a doença de Chagas, é difícil de tratamento. Ok? Já a doença do sono,
ela é transmitida, não existe doença do sono no continente americano, porque ela não é uma doença endêmica do nosso continente, tá? Ela ocorre muito, ela é endêmica na África, a doença do sono. Ela é transmitida por uma mosca chamada de mosca de Tsetse, que é a Glossina palparis, o nome dessa mosca, tá? E no caso da doença do sono, a transmissão é pela picada da mosca. No caso da doença de Chagas, é pelas fezes do barbeiro, tá? E no caso, por exemplo, da doença de Chagas, o homem é um hospedeiro acidental. Porque a doença de Chagas é uma doença de gambá, né? É uma doença muito comum em roedores e gambás. Então a gente é hospedeiro acidental. Então esse é o primeiro grupo de doenças causadas por flagelado, as tripanossomíases. Tem um segundo grupo, né? Que é o grupo chamado de leishmania, que causa o que a gente chama de leishmanioses. Aí tu tem a leishmania brasiliensis, que causa a leishmaniose tegumentar americana, conhecido como úlcera de Bauru. E você tem a leishmania donovani, que causa a leishmaniose visceral americana, conhecido como calazar. Então nós temos quantas leishmanioses? Duas. A leishmaniose visceral e a leishmaniose tegumentar. Quem causa tegumentar? Leishmania brasiliensis. Quem causa a leishmaniose visceral? Leishmania donovani. Então são duas doenças e duas espécies de leishmanias, tá? Só que a transmissão dos dois parasitas, tanto da brasiliensis quanto da donovani, ela é feita por um mosquito. No caso das fêmeas, fêmeas de mosquito que são hematófagas, né? No caso, o mosquito aí é o mosquito palha, conhecido também como mosquito birigui ou mosquito corcundinha. Então, o mosquito palha transmite qual doença? Leishmaniose, né? E sempre são as fêmeas que transmitem, tá? No caso, o gênero do mosquito palha é um gênero que a gente chama de gênero, no caso aí, gênero Phlebotomus, né? Então, família dos Phlebotomídeos. Família Phlebotomídeo, gênero Phlebotomus. Mosquito palha ou birigui, que é o mosquito que transmite as leishmanioses, né? Apesar que a leishmaniose, ela é uma doença que existe um tratamento medicamentoso, com drogas, né? Que podem eliminar o parasita da corrente sanguínea ou do corpo do hospedeiro, tá? Para a doença de Chagas não existe um tratamento eficaz, para a leishmaniose existe esse tratamento, tá? Tanto para o cachorro quanto para o ser humano. No caso aí do calazar, que é a leishmaniose visceral. Úlcera de Bauru é a forma tegumentar. Calazar é a forma visceral, né? Só que o cachorro ele não transmite de forma direta. Precisa de um vetor, que é o mosquito palha, pela picada das fêmeas do Phlebotomídeo, tá certo? Aí nós temos ainda a Trichomonas vaginalis, que é outro flagelado, né? Que causa uma infecção sexualmente transmissível, que é chamado de tricomoníase, né? Então se contrai pelas relações sexuais, tanto no homem quanto na mulher. Os dois, por exemplo, o homem ela é assintomática, o homem não tem sintoma de tricomoníase. Já a mulher, né, que a gente chama de tricomonas vaginalis, na mulher causa uma inflamação da mucosa da vagina com liberação de uma secreção, né, de cheiro fétido, de cheiro fedorento, um tipo de corrimento vaginal, tá? O homem é assintomático, na mulher ela é sintomática, a tricomoníase. Então é causada aí pela Trichomonas vaginalis, que também é um flagelado, certo? E o último representante desta classe, tá, é o que a gente chama de Giardia lamblia, o Giardia lamblia, né? Causa o que a gente chama de giardíase ou disenteria giardiana, que se pega pela ingestão de água ou alimento contaminado com um cisto, assim como se pega a amebíase, né, que é um risópodo. No caso aí da giardia é um flagelado, tá? É um mastigófaro. Então se pega pela ingestão de água ou de alimento contaminado com cisto. E a giardíase se caracteriza por uma disenteria intensa, né? Às vezes com liberação de sangue, né? Um quadro de dor abdominal, causa uma desnutrição
de um nutriente importante no corpo humano, que é a desnutrição de lipídio. Então, o que a giardíase causa? Além da disenteria do abdominal, geralmente as vespas vêm acompanhado com sangramento, tá? E impede do corpo humano absorver lipídio. Então ele causa uma desnutrição desse nutriente, tá? E os lipídios, só lembrando que eles são importantes para duas coisas, tá? Para carreamento de vitaminas lipossolúveis, tá? E para a formação de hormônios. Se a pessoa não absorve gordura, então ele tem um comprometimento na absorção de vitaminas, ele tem um comprometimento na produção de hormônios, tá? Então isso você relaciona com a giardia, chamada de giardia lamblia, né? Que pertence ao grupo dos flagelados. Então, contaminação a partir da ingestão de cistos, ok? Então, a gente tem que atentar que quando se for pensar em reprodução de flagelados, né, essa reprodução se dá a partir, né, do mecanismo de reprodução assexuada, chamada de bipartição, ou cisciparidade, ou divisão binária. Ok? Vamos dar um intervalozinho, depois a gente volta.